Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre a relação do sono com o emagrecimento. Então vem comigo. Então se você gosta dos nossos vídeos, dá um like, compartilha, se inscreve no canal que você nos ajuda a trazer mais conteúdo desse para vocês. Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu vou responder a pergunta da Marta, que fez o seguinte questionamento: Doutor, preciso emagrecer, mas não estou conseguindo. E nos últimos anos tenho dormido muito mal. Pode ter relação com a dificuldade de emagrecer? Marta, sim, existe uma correlação com distúrbio do sono com o aumento de peso. Bom, como eu já falei em inúmeros vídeos anteriores, o excesso de peso, a obesidade, ela é multifatorial. Existe sim uma tendência genética, mas existe vários fatores que acabam influenciando a pessoa a engordar, como por exemplo hábitos de vida, alimentação, falta de exercício, até mesmo distúrbio hormonal, existe correlação com a microbiota intestinal, tóxicos ambientais e sim, nos últimos anos, estudos têm demonstrado que o distúrbio do sono tem uma relação importante também com o aumento de peso. Então, estudos como esse, publicado na Nature, que é um artigo de revisão que analisa vários estudos que correlacionam e vê por qual motivo que o distúrbio do sono ou um sono desregulado pode gerar aumento do peso, chega à conclusão que, sim, quando você dorme mal, você pode aumentar o peso. Ou também quando você tem um ciclo circadiano desregulado. O que significa isso? Aquela pessoa que troca o dia pela noite. Então, vamos dizer que tem basicamente dois padrões de pessoas que dormem mal. Aquela pessoa que dorme mal porque tem insônia e aquela pessoa que até dorme horas suficientes, porém ela troca o dia pela noite, né? Em vez de dormir de noite, ela dorme de dia e ela tem esse ciclo circadiano desregulado. O que os estudos mostram? Que ambas situações podem aumentar o peso. Por quê? Uma pessoa que dorme mal ou com o ciclo circadiano desregulado, ela tem uma situação que é ter mais apetite, mais fome. Por quê? Porque ela acaba desregulando os hormônios que dão saciedade, como por exemplo a leptina, gerando uma resistência à leptina, que é um hormônio produzido na gordura, que deveria inibir a fome, né? E também aumentando os níveis de grelina, que são um hormônio que é orexígeno, ou seja, que faz você comer mais. E tem situações, por exemplo, que são diferentes entre uma pessoa que dorme mal e outra pessoa que troca o dia pela noite. A pessoa que dorme mal, por exemplo, que ela tem insônia, se ela passar acordada à noite ou dormir pouco, é óbvio que ela vai gastar mais energia acordada do que dormindo, né? Porém, o que os estudos mostram? Que essa pessoa, apesar de gastar mais calorias acordada, ela tem um apetite com menos saciedade, o que faz comer mais e gerando um balanço energético positivo. Ou seja, ela pode até gastar mais energia acordada, mas ela acaba compensando e comendo mais, ou seja, fazendo ela engordar. Já a pessoa que ela tem um ciclo circadiano invertido, ou seja, ela dorme de dia e fica acordada à noite, além de ela ter o apetite desregulado, gerando mais apetite, ela gasta menos energia, então o metabolismo dela é pior. O que os estudos mostram então? Que uma pessoa que dorme de dia, ela tem um gasto energético basal pior, enquanto que a pessoa que tem o ciclo circadiano regulado, ela tem um gasto energético basal maior.
Outra coisa super importante que os estudos demonstram é que dormir menos do que 6 horas, a maioria dos estudos conclui isso, é muito ruim para a saúde, aumentando o risco de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e até mesmo depressão. Quando a pessoa dorme pouco, ela diminui a sensibilidade à insulina, ou seja, aumentando a resistência insulínica, que está associado a diabetes do tipo 2 e também a obesidade. Além de gerar esse distúrbio da grelina e da leptina, aumentando o apetite. E também diminui o índice de atividade física, então, porque ela tem menos energia e faz menos exercício, ou seja, gasta menos energia também, favorecendo então o índice e aumentando o risco de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Então, idealmente, os estudos sugerem que menos de 6 horas é muito ruim para a saúde, porém o bom seria você ter em torno de 7 até 9 horas por noite, né? Lógico que existem padrões de pessoas que 7 horas seriam mais do que suficiente e outras pessoas vão precisar de 8 a 9 horas de sono por noite para se estar bem, descansado e com bom vigor para fazer as atividades e também atividade física. Mas aí, o que se fazer então, né, Marta? Eu não sei o seu quadro clínico, se você está estressada, se você está ansiosa, se você está entrando na menopausa, e isso que está gerando um distúrbio. Porém, sempre nós devemos começar, né, cuidando do sono com a higiene do sono. E o que seria isso? Então, a higiene do sono, vamos falar que tem alguns pontos que são super importantes. Por exemplo, regularidade, rotina de sono. Então, uma pessoa que tem distúrbio do sono tem que tentar dormir sempre no mesmo horário, até nos finais de semana. Porque você imagina, uma pessoa que tem distúrbio do sono, um dia vai dormir 10 horas, outro dia vai dormir meia-noite, outro dia vai dormir 1 hora da manhã, ela não tem uma regularidade. Então, dificilmente o corpo dela vai se acostumar a dormir sempre no mesmo horário. Outra coisa é a prática regular de atividade física. Então está provado, né, que quem faz exercício dorme melhor e o ideal para quem tem distúrbio do sono é pela manhã, né, no período do dia. Evitar exercícios durante a noite, né, porque exercícios físicos muitas vezes, à noite principalmente em alta intensidade, pode dificultar o início do sono. Então se for fazer exercício à noite, que seja pelo menos 2 a 3 horas, o ideal é 3 horas antes do horário de dormir, né? Mas o idealmente seriam pela manhã. Evitar o consumo de álcool, tem vários estudos que demonstram isso, que o álcool ele piora a qualidade do sono, né? Aumenta o índice de despertar e o uso crônico de álcool é ruim para a saúde, né, do sono. Evitar a cafeína. A cafeína tem que ser pelo menos 6 horas, idealmente 6 horas antes do início do sono, né? E aí tem a individualidade, tem pessoas que metabolizam mal a cafeína, porque tem um CYP1A2 de metabolizador lento da cafeína. Essas pessoas não podem tomar mais do que 2 cafés por dia, porque isso vai gerar um distúrbio do sono. Eu não sei se você se enquadra nisso, mas é uma coisa para ter atenção. Outra coisa extremamente importante é cuidado com telas, a luz, né? A luz, ela impede a liberação de um hormônio chamado melatonina, principalmente a luz azul, e idealmente é que você faça um detox de telas, né? Celular, computador, televisão, pelo menos idealmente 2 horas antes do sono, né? E medidas super importantes, como técnicas de relaxamento para ansiedade, yoga, meditação, podem ser utilizadas, ser um auxiliar para aquelas pessoas que estão com estresse elevado. E outra questão da alimentação. Estudos sugerem que uma alimentação leve, uma alimentação cedo, né, pelo menos 2 a 3 horas antes do sono,
do início do sono, ter uma alimentação mais cedo e, se possível, ter de 12 a 14 horas de jejum todos os dias. Já tem estudos mostrando que isso pode ser algo interessante para regular o ciclo circadiano da pessoa. Então, Marta, sim, o distúrbio do sono pode contribuir para a dificuldade de emagrecer. Os estudos, como eu falei, demonstram que a pessoa que dorme mal ou troca o dia pela noite vai comer mais por desregulação da leptina e da grelina. Além disso, pessoas que trocam o dia pela noite vão ter um gasto energético basal menor. E isso tudo contribui também para você ter menos energia para fazer atividade física e também piorar a ação da insulina, favorecendo o diabetes e o aumento de peso. Então, dormir bem é fundamental para a saúde e comecem com as medidas higiênicas do sono. E se mesmo assim não resolver, procure um médico, porque existem vários tratamentos possíveis do sono que vão desde suplemento, até mesmo medicamentos, até mesmo terapias para te ajudar nisso e até mesmo ver se você está entrando naquela fase da menopausa, que aí a reposição hormonal vai ajudar muito nesse processo. Mas, como eu falei para vocês, o excesso de peso é multifatorial e tem que tratar o global para assim você ter mais resultado e conseguir emagrecer com saúde. Até a próxima e muito obrigado.